Olá, minhas preciosidades! Bom dia para cada um de vocês. Mais um dia cheio da presença de Deus, cheio das bênçãos do Senhor. Um dia de paz, um dia de muita alegria, de muita prosperidade e cheio das bênçãos do Senhor. Que Deus possa abrir os céus sobre as nossas vidas e que nós tenhamos um dia repleto de paz. Preciosidades, a live de hoje é sobre inteligência emocional. Você já ouviu falar sobre isso? Hoje nós estaremos recebendo uma convidada muito especial, minha colega de profissão, também nutricionista e psicanalista clínica, a Silvia Matos. E eu gostaria, preciosidades, que vocês estivessem aqui conosco, interagindo. Silvia, seja bem-vinda, tirando suas dúvidas e que vocês pudessem mandar perguntinhas também. Então fiquem à vontade e que essa live seja uma live que possa edificar a vida de vocês. Eu vou estar convidando agora a Silvia para a gente iniciar a live de hoje sobre inteligência emocional. Vinda, Elenzinha. Vamos esperar a Silvia entrar. Bom dia, Silvia! Seja Bom dia, bem-vinda! querida. Tudo bem? Estou bem, obrigada. Que bom ter você aqui comigo, Silvia. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, o meu convite. Seja bem-vinda, que Deus possa abençoar a sua vida. Obrigada a todas vocês que estão aqui acompanhando a live conosco. Carol, seja bem-vinda. Um beijo aqui de Portugal. Muito obrigada. A Carol é nova por aqui para mim, tá, Silvia? Mas acredito que ela veio por você. Que Deus abençoe, seja bem-vinda, Carol. Silvia, eu quero passar a palavra para você se apresentar, para você falar um pouquinho sobre você, para a gente estar iniciando a nossa live de hoje sobre inteligência emocional. Fique à vontade, Silvia. Bom dia a todos. Muito obrigada, Letícia, pela oportunidade, pelo convite. Eu vou te dizer que eu não estou te vendo. Para mim aparece preta a tela, então eu estou tentando acessar pelo computador para ver se eu consigo te ver e se a coisa está indo direito. Então, se alguém que estiver acompanhando puder confirmar para a gente se vocês estão vendo, estão ouvindo bem. Eu sou Silvia Silvia, Matos. eu estou conseguindo te ver, conseguindo te ouvir. Eu acredito que isso seja bug do Instagram mesmo, porque nas minhas lives anteriores também aconteceu disso, de uma ver a outra não, mas eu consigo te ver e te ouvir. Tá ótimo, obrigada. Obrigada, Carol. Carol é uma querida, uma pessoa da minha família que mora lá, né? Está em Portugal, do outro lado do mundo, ouvindo a gente hoje. Muito obrigada pela sua presença. Vou retomar então. Eu sou Silvia Matos, sou nutricionista há quase 20 anos, sou psicanalista já há algum tempinho, né, Letícia? Que a gente Sim. vem trabalhando nessa área. E eu também sou autora de um livro que eu abordo sobre a inteligência emocional, que é esse livro que chama O Poder da Mesa. Pode parecer até contraditório, né? Isso, mas o nome do livro parece curto em cima, mas na sequência ele diz: Como utilizar o momento da refeição em família e desenvolver a inteligência emocional. É um livro do qual eu vou abordando esse tema, né, da inteligência emocional, os pilares da inteligência emocional, mas tudo isso à luz da palavra do Senhor. Porque a gente, né, tanto a Letícia como eu, a gente não consegue entender a cura das nossas dores, dos nossos traumas, das nossas dificuldades, sem que o Senhor esteja presente, sem passar pela cura, pela restauração, porque só o Senhor é capaz de fazer novas todas as coisas. Então, é um livro curto, um livro super fácil de ler, mas ele vai te ensinando a se conhecer, a se perceber no mundo e aí então utilizar, né, desse conhecimento com a ferramenta que você tem em casa, que é a sua mesa.
Mas hoje nós vamos ficar só na inteligência emocional, né, Letícia? Porque senão o assunto é muito comprido e a gente não termina nunca. Mas de Verdade. verdade, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e falar de algo que é tão quentinho no meu coração. E assim, Silvia, eu quis te convidar para falar sobre esse tema justamente por ser algo que você aborda muito bem, como você mesma já palestrou dentro de projetos a qual eu ministrei. Então assim, eu falei, gente, eu preciso trazer a Silvia aqui no meu Instagram para ela abordar sobre inteligência emocional, para que minhas preciosidades venham ter conhecimento com inteligência. Então, para mim é uma honra muito grande receber você aqui, de estar com você aqui conosco, porque a live vai ficar salva, vai ficar gravada, e eu sei que depois muitas pessoas vão ter acesso, vão ser edificadas através do conhecimento, do conteúdo que você vai estar transbordando aqui. Hoje, Silvia, eu quero começar falando o que é inteligência emocional. E aí, depois que eu falar um pouquinho, Silvia, eu gostaria que você ministrasse aquilo que você faz, assim, extraordinariamente, que é falar sobre os pilares, que é falar, como você mesma disse, né? Você escrever um livro sobre, que inclui isso. Então, assim, é algo maravilhoso, algo que realmente vem do coração de Deus. Porque eu costumo dizer que a Bíblia nos orienta a buscar conhecimento, mas com inteligência, para receber sabedoria. Então, não é todo conhecimento que é válido. Parece bobagem essa frase. Como assim todo conhecimento é válido, Letícia? Não. Tem conhecimentos que, para quem quer ter uma vida com princípios éticos, morais, diante da presença de Deus, nem tudo convém. Então, assim, é muito interessante a gente procurar conhecimento com inteligência. E inteligência é basicamente o quê? É uma habilidade de conhecer, de compreender, é o nosso QI, né? O nosso QI de inconsciente, vamos dizer assim, de consciência. É aquilo que a gente tem como, vamos colocar como a compreensão. Como eu compreendo, como eu percebo, qual habilidade eu trago, qual é a visão que eu tenho. Então, inteligência é basicamente isso. E emocional, né, Silvia, que a gente escuta muito, é as nossas emoções, que também são interferidas através cognitivamente, mas também do ambiente. Então, é basicamente o que é inteligência emocional? É a compreensão das minhas emoções. É como eu lido com as minhas emoções. Primeiro, eu tenho que perceber, eu tenho que compreender o que eu estou sentindo. Eu tenho que nomear o que eu estou sentindo. Qual é a emoção que eu estou tendo no momento? Os gatilhos que me faz ter essa emoção. Qual é a postura que eu tenho em relação à emoção que eu estou sentindo? Isso era a inteligência emocional. O que eu faço sobre determinada emoção? Então, um exemplo de inteligência emocional é uma pessoa que basicamente, mesmo com crise de ansiedade, mesmo triste, ela consegue entregar um ótimo trabalho no fim do dia. Então, isso é inteligência emocional. É a forma como nós usamos a nossa emoção ao nosso favor. Pessoas que, mesmo em meio ao caos, conseguem produzir bons frutos, conseguem ter resultados excelentes, mesmo em meio a percas, a ganhos, a tristezas, a euforia, a alegria. A pessoa consegue se manter estável, ela consegue, vamos dizer assim, preciosidades, ela consegue refrear aquela emoção que ela está sentindo. Ela não é dominada pela emoção, mas ela domina a emoção que ela está sentindo. Isso é inteligência emocional. Só que nós sabemos que a inteligência emocional é um pouquinho mais profunda do que somente isso. Tem um texto bíblico, a Silvia até falou ali no começo, né, sobre a questão ali da nossa espiritualidade, que não tem a ver com religiosidade, tá? Preciosidades. Tem um texto bíblico que eu gosto bastante, que está em 1 Tessalonicenses 4:5, que diz: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados. Ou seja, até mesmo o Criador nos ensina a ter autocontrole, domínio próprio, a refrear as nossas emoções, porque nem tudo que nós sentimos convém que nós executemos. Ou seja,
um pensamento, ele vai gerar um sentimento, e um sentimento gera um desejo, e esse desejo vai gerar um comportamento, e nem sempre o pensamento ele é verídico. Muitas vezes nós vamos ter ali, né, Silvia, pensamentos que são disfuncionais, que tem ali, vamos dizer, uma desassociação, que nem sempre é verdade. Por isso nós devemos ter a inteligência de questionar tais pensamentos antes de agirmos. E a inteligência emocional, ela traz basicamente o nosso coraçãozinho de um lado e o nosso cérebro do outro. A inteligência emocional é justamente agir mais pelo lado da razão do que pela emoção. Então, eu costumo sempre dizer assim, de uma forma mais coloquial, para que as pessoas possam entender. A inteligência emocional é você ali domando suas emoções. Você pode até sentir, mas você não vai deixar que elas te dominem. Você não vai ser escravo das suas emoções, mas você vai o quê? Domar as suas emoções. Porque aquilo que você não controla vai te controlar. E você acaba sendo escravo daquilo que você não consegue controlar. Então é muito interessante quando a gente entende e aprende sobre a inteligência emocional. Por quê? Não é que nós vamos ter uma vida perfeita, sem sentir raiva, sem sentir angústia, sem sentir tristeza. Não é isso, mas nós vamos conseguir, mesmo nesses momentos de dor, de tristeza, de angústia, conseguir extrair o melhor que nós também temos, o melhor que nós possuímos. Então, eu costumo dizer que a inteligência emocional, ela vem para domar, Silvia, a nossa emoção, dizendo assim, ó, vamos ser mais racional, mais lógico, mais consciência do que mais coração. Porque a própria palavra de Deus vai dizer que do coração do homem procede os maus sentimentos. Então, assim, o nosso coração, ele é enganoso. Então, por isso que nós devemos sempre pensar primeiro para agir depois. Então, a inteligência emocional é basicamente o básico do básico isso. É uma forma de quê? De como eu enxergo as minhas emoções, como eu nomeio as minhas emoções e como eu as controlo e não deixo elas me controlar. Silvia, eu vou passar a palavra para você para a gente ir tendo essa interação legal, tá bom? É uma apresentação bastante profunda, né? Que a Letícia trouxe. E é exatamente isso. A gente, muitas vezes, não teve uma educação, né? Para lidar com as nossas emoções. Muitas vezes, as pessoas, os pais, não sabem lidar com as suas próprias emoções e acabam transferindo para nós coisas que são muito difíceis de lidar, ou com as quais a gente não tinha preparo emocional para acompanhar. A minha imagem ela tá ficando travada, eu não sei se ela tá dando sequência aí para Silvia, você. eu consigo te ouvir bem, te ver bem. Tá bom. Tá tudo tranquilo assim para mim. Se alguém que está nos assistindo puder comentar, a gente agradece. Vocês conseguem ver as duas, ouvir as duas? Tá tudo certo para vocês, minhas preciosidades? Deixe aqui nos comentários pra gente, por favor. Silvia, pode E continuar. aí, o objetivo da escrita desse livro foi trazer um conhecimento palpável, né? Um conhecimento. A palavra não é desconstruído, né? Porque é detalhado, eu acho que a palavra é um conhecimento que eu fui unindo a ciência com a fé, porque às vezes a dissociação disso faz com que a gente não consiga entender que a ciência é sim baseada na fé, né? Que as coisas podem caminhar juntas. Então, é necessário que a gente busque esse conhecimento. E aí eu escrevi o livro nessa intenção. E a Letícia ela foi fazendo abordagens sobre os pilares, né? Então eu vou apresentar para vocês quais são os pilares da inteligência emocional para que você comece a se perceber. Não é uma explanação científica, é para que você vá se entendendo, se compreendendo e buscando em si formas de se encontrar, né? Então, o primeiro pilar é o pilar do autoconhecimento. O nome
inteligência emocional, ele começou a ser abordado na década de 90, mais ou menos em 94, quando Daniel Goleman, que é conhecido como o pai da inteligência emocional, começou a trazer estudos a respeito disso. Mas o nosso Senhor, ele é tão magnânimo, tão maravilhoso, né? Ele é onipresente, onisciente. Claro que na palavra dele a gente encontraria tudo sobre isso. E aí então eu fui fazendo um paralelo. O primeiro pilar é o autoconhecimento. Freud, que é o pai da psicanálise, da qual a Letícia e eu somos formadas, ele diz o seguinte: olhe para dentro, para suas profundezas, aprenda primeiro a se autoconhecer. É sobre isso. Como é que eu vou saber qual é uma reação adequada para alguma emoção que eu tenha? Se eu não sei, por que isso está me afetando? Por que de repente, uma situação que para mim eu tenho uma reação de raiva, uma reação exacerbada, para Letícia é algo tranquilo? Porque em mim, a minha história aconteceu de um jeito, a história da Letícia aconteceu de outro. Então, a gente vai ter respostas diferentes. E como é que eu posso saber como fazer, como agir? Eu preciso me conhecer. Na palavra do Senhor, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 28, está escrito assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Estava lá o tempo todo. Não com esse nome, inteligência emocional, mas já estava lá. O Senhor já dizia: olhe para você mesmo. E o nosso convite nessa manhã é: olhe para você com a generosidade que o próprio Criador tem para você. Quando ele te criou, ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito, ele tinha um plano para a sua vida. E esse plano não saiu do controle dele. Muitas vezes sai do nosso controle, mas não sai do controle do Senhor. Ele está sempre cuidando, amparando, protegendo a nossa vida. E aí então, quando você se conhece, quando você consegue entender a sua história, a sua vida, o seu caminhar, você vai conseguir passar para os próximos pilares. No meu livro tem um questionário para te ajudar a se conhecer. É só um start para a sua vida, para que você dê o primeiro passo no seu conhecimento de quem você é, de quem você foi criado para ser, né? Se você está no caminho ou não. Porque as pessoas muitas vezes se perdem no cotidiano, no barulho da vida, né? Então é importante olhar para si mesmo, mas olhar com generosidade. Quando você se conhece, bom dia, compadre, bom dia, Dani, sejam todos muito bem-vindos. Esse todo é meu povo. Na sequência, nós temos o segundo pilar. O segundo pilar, ele aborda sobre o autocontrole, que a Letícia já abordou com o nome que a gente, na nossa fé, a gente acredita, que é domínio próprio. É o termo que a gente já conhece, né? E a Como pessoa que ela não fruto, né, consegue... Silvia, do Espírito É, Santo, o domínio próprio. é um fruto, né? Importante. Importante a gente trabalhar isso. E é importante também saber que a gente não nasce pronto, né? A gente não nasce pronto. A gente precisa aprender a dominar os nossos impulsos, a controlar os nossos atos, as nossas emoções. Mas antes de mais nada, eu preciso te dizer que todas as suas emoções são importantes. Todas as suas emoções são válidas. O Senhor criou as suas emoções para que você tivesse resultados positivos e não negativos. E às vezes as pessoas pensam assim: nossa, mas eu estou com um sentimento de raiva, isso é muito negativo. Depende. Ele só será negativo quando você infligir o mal em alguém, quando você prejudicar a você mesmo ou ao outro. Então, ter raiva é absolutamente normal. Agora, como eu vou agir com isso é o que faz a diferença, né? Então, aí está o autocontrole.
E na palavra do Senhor você vai encontrar algo nesse sentido no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 32, diz assim: mais vale controlar-se a si mesmo do que conquistar uma cidade. Do que adianta eu ter todo o poder e eu não saber como lidar com isso? Eu não saber o que fazer com isso? Então, é também um processo, né? Não é algo que você diga, nossa, agora eu tenho inteligência emocional. Não é da noite para o dia. É um processo, é um caminhar, é uma busca de melhor, de ser melhor, de realização pessoal, de desenvolvimento pessoal. O terceiro pilar da inteligência emocional, ele trata sobre automotivação. Aí você pode pensar que é algo estranho de se dizer, né? Porque geralmente a gente espera que a motivação venha de fora, que seja algo externo a você. Só que uma motivação que vem de fora, ela se esgota, né? Então, hoje eu estou super motivada de estar aqui fazer uma live com vocês. Mas no dia que eu estava escrevendo o meu livro, a motivação podia ter acabado. Por quê? Porque esse livro ele não dependia de ninguém. Ele dependia apenas de mim. E eu queria escrevê-lo. Então, eu tive que encontrar em mim uma automotivação para dar continuidade, para dar sequência. E assim é a nossa vida. Se você não determinar uma meta para o que você quer fazer na sua vida, quais são os seus planos, os seus projetos, claro que a gente tem que perguntar para Deus quais são os dele, né? Se está de acordo com a vontade dele, mas enfim, determinando qual é o seu objetivo de vida, você vai ter que todo dia encontrar uma motivação para ser mais e ser melhor. Mas ela não pode vir externa, né? Claro que vai entrar diversas coisas, né? Por exemplo, conhecer as linguagens do amor, né? Quem precisa de palavras de afirmação para ser motivado é uma pessoa que dificilmente aprendeu o que é automotivação. E a ciência, ela nos explica que este pilar, o da inteligência emocional, o terceiro, que é da automotivação, é onde nós criamos a capacidade de dirigir nossas emoções a um objetivo, a um rumo, a uma realização. Pode ser profissional, pessoal, emocional, né, acadêmica, enfim, amorosa. E lá na palavra do Senhor, no livro de João, no Evangelho de João, ele diz no capítulo 16, versículo 33, a seguinte coisa: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é uma palavra que precisa ser o nosso motivador. Né? Naquele dia que você não quer levantar da cama, essa é uma palavra para você ter do lado da cama. Para você lembrar. Ele não disse que a nossa vida seria um mar de rosas. Ele não disse que a partir do momento que você aceitasse Jesus como seu único Salvador e Senhor, as coisas seriam fáceis. Elas não serão. Ele está avisando, as coisas não serão fáceis. E pelo contrário, até, quanto mais a gente tem Jesus na nossa vida, mais tentados nós somos, porque aí a gente está incomodando o inimigo. Aí o inimigo não quer deixar, né? Então, o caminho, ele não é suave, mas o Senhor já nos prometeu que ele venceu o mundo. E nós celebramos isso agora no domingo, né? O Senhor ressuscitou. E é porque ele ressuscitou, aquela música que a gente... Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Isso tem que ser suficiente para que eu me motive todos os dias a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais emocionalmente controlada, a ser uma pessoa melhor para os outros e para mim mesma também. Depois que eu aprendi esses 3 pilares que falam sobre mim, porque não existe relacionamento nem meu com Deus se eu não existo na equação, né? Deus ele não faz nada que eu não possa fazer, né? A gente pede muitas coisas ao Senhor e ele está pronto para nos ajudar, mas tem coisas que eu preciso fazer. Então, esses 3 pilares é algo que eu preciso fazer. Eu preciso saber quem eu sou de verdade na essência, para então eu
aprender a me relacionar, a viver em sociedade. Aí vem o quarto pilar, que é a empatia. Na empatia, eu preciso aprender que eu tenho que entender como que é a vida do outro. Existe um ditado popular que fala assim: é preciso vestir os sapatos de alguém para saber onde o calo aperta. Eu não conheço todas as dores da Letícia. Talvez algumas, porque a gente partilha a vida, né? Mas eu não conheço todas. Então eu não sei como é as dores dela. E aí, quando a pessoa partilha a vida dela comigo, eu preciso me colocar no lugar dela, especialmente sem julgamentos. Porque, às vezes, no lugar do outro, na situação que o outro está vivendo, talvez eu fizesse muito pior. Talvez eu criasse uma ira muito maior, ou então um sentimento de vingança muito pior, muito. Então eu não posso julgar. O julgamento ele está na mão do Senhor. E tem um versículo lindo que eu amo e que é uma coisa que traz um norte para o nosso entendimento quanto a isso, que está no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 15, ele diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Porque eu não posso estar alegre no momento em que alguém está partilhando uma dor. Eu não posso estar chorando no momento que alguém está feliz. Eu preciso criar em mim esse sentimento de empatia, de que eu me alegro grandemente, e eu vou falar isso para vocês assim de coração, eu me alegro grandemente quando eu vejo o sucesso da Letícia. Isso é inteligência emocional. Isso é trabalhar o que o Senhor quer para mim e para você. Porque se eu vejo o sucesso da Letícia, por exemplo, e aquilo me fere, o problema não é o sucesso da Letícia. O problema é que eu ainda não curei as minhas dores. Eu ainda não me conheço o suficiente. Eu ainda não tenho controle das minhas emoções. Eu ainda não tenho motivação. Eu preciso voltar alguns passos atrás e começar de novo. E aí, o último pilar é a sociabilidade. E eu gosto de colocar qual é a definição de sociabilidade, porque é um termo que não é muito comum, né, da gente ver. Então, lá no dicionário Aurélio, diz assim: são os modos, comportamentos, condutas de quem vive em sociedade com civilidade. Nesse pilar, a gente tem que exercitar a nossa capacidade de relacionar-se, de me relacionar da melhor maneira possível. E aqui eu vou treinar e encontrar aqueles pecados mais escondidos, né? Aqueles vícios que eu acabo carregando ao longo da minha vida, como a inveja, por exemplo, que é algo que eu estava mencionando, quando a Letícia está feliz porque ela está realizada, ela está tendo sucesso, e se por acaso eu tenho uma tristeza, isso é um sentimento de inveja. E isso precisa ser trabalhado, e muitas vezes até oferecido aos pés de Jesus para que a gente consiga, né, trabalhar isso. Mas, claro que a palavra do Senhor me traz uma explicação sobre isso, né, da sociabilidade do jeito dele, lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 2, diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E havia um tempo em que eu pensava assim, suportando era algo do tipo, nossa, é insuportável essa situação, mas Deus está me dizendo que eu tenho que suportar. Não é nesse sentido. Essa palavra, suportando-vos uns aos outros em amor, ela está me dizendo que eu vou ser um suporte. Sabe quando você tem um suporte de bolo bem bonito, que você tem um suporte aqui e uma haste embaixo? Nós temos que ser essa haste para suportar o nosso irmão em amor. Veja como é diferente, né? É bem diferente você, é insuportável.
Não. Eu vou sustentar, eu vou suportar, eu vou dar suporte para que o meu irmão possa se sair mais e melhor. Eu vou ser o suporte dele quando ele não puder ser. E aí, eu só posso fazer isso quando eu já encontrei a empatia na minha vida. Quando eu já consegui olhar para o meu irmão com empatia, me colocar no lugar dele e entender a sua dor. Faz sentido isso? Muito, Silvia, muito sentido. E eu gosto muito também de dizer que uma pessoa, quando ela sabe quem ela é, onde ela quer chegar, quando ela se conhece, ela sabe seus pontos fortes, seus pontos fracos, ela sabe sua vulnerabilidade, ela sabe aquilo que vai trazer desconforto para ela, aquilo que vai trazer dor, aquilo também que vai trazer com que ela própria se motive. Eu gosto de dizer, Silvia, que a motivação é aquilo que nos move a algo. Mas acima da motivação, a gente precisa ter a disciplina. Que mesmo quando a gente não queira fazer, a gente faça. Porque adultos não fazem somente o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. E nós sabemos que a vida é assim. Nós precisamos sim ter a motivação e que nós façamos de nós mesmas as nossas maiores motivações. Porque mesmo nos dias difíceis, eu costumo dizer que é como a vida de Ruth e Noemi. Noemi passou por muitos momentos, ela passou por fases difíceis, por muitos momentos difíceis. E Ruth quis estar ao lado dela, seguiu junto com ela. Assim como tinha o verão na vida de Noemi, que tudo era alegria, também chegou o inverno, que tudo era cinza, frio. Tudo fazia sentido naquele momento? Não. Mas tinha algo que as movia, que era a esperança, a fé de acreditar em dias melhores. Então, eu costumo dizer que ter inteligência emocional é saber que a emoção do momento, ela não é o que vai dominar a nossa vida para sempre. É algo passageiro. Eu costumo dizer, Silvia, que todo o nosso circuito emocional, ele acontece pela via rápida. Ou seja, a emoção, ela é algo, é uma reação instantânea a uma determinada situação. Enquanto o sentimento é algo construído, é algo que você precisa processar cognitivamente, entender, assimilar. Então, muitas pessoas eles confundem sentimento com emoção, vamos dizer assim. E o que a Silvia e eu estamos abordando sobre a inteligência emocional é justamente fazer dessas emoções serem ali um sentimento a ser domado. Primeiro, processar. Não é simplesmente sentir e reagir. É como eu me sinto, o porquê eu me sinto dessa maneira. Porque assim, preciosidades não é o que nós sentimos, mas é como nós lidamos com o que nós estamos sentindo. Porque sentir, a gente pode sentir muita coisa, mas ser concreto, ser certeiro, ser a certeza de algo, aí já é uma situação diferente. Por isso é importante a gente deixar sempre ter o discernimento, né, Silvia? Do que é o correto, do que não é, do que realmente está acontecendo, do que é a nossa mente nos auto-sabotando, porque é muito interessante quando a gente para pensar. A minha emoção, ela é uma reação instantânea de alguma coisa que aconteceu, mas o meu sentimento, ele é construção, ele é construído por algo. Eu preciso processar, eu preciso entender, eu preciso assimilar. Então, assim, é muito interessante quando a gente tem a inteligência de entender que não é o que eu sinto, mas é o que eu faço com o que eu estou sentindo. E inteligência emocional é muito isso, assim, Silvia, não sei se faz sentido para você, mas para mim faz muito. É mesmo eu estando triste, eu não deixar de fazer o que eu preciso fazer. Mesmo eu me sentindo angustiada, eu ainda consegui ter esperança de um dia melhor, de que aquela angústia vai passar. Então, eu acho tão incrível quando você estava falando sobre a questão espiritual,
o quanto que nós somos corpo, alma e espírito e precisa de estar os três alinhados. Porque se o meu espírito estiver fraco, vai enfraquecer a minha carne. Se a minha alma estiver fraca, ela enfraquece o meu espírito. Então, o tão importante é a gente conhecer as nossas emoções, nós sabermos lidar com o que nós estamos sentindo. É tão importante e muitas vezes a gente passa despercebido, só vai perceber quando, por exemplo, a gente já entrou em erupção. Vamos usar a metáfora do vulcão. O vulcão ele tem vários estágios até ele chegar na erupção. E muitas vezes nós temos esses estágios. Por exemplo, a gente começa com um pequeno rancinho. Aí a gente não cuida de intervir nesse ranço, começa uma raiva. E daqui a pouco vem a explosão. Então, inteligência emocional é a gente também parar para nomear esses sentimentos. Também colocar ele em escala. Como eu estou me sentindo hoje? O porquê eu estou me sentindo desse jeito? Como é que eu tenho tido essa sensação? Qual é o gatilho que está me fazendo sentir assim? Para que nós possamos intervir preciosidades antes que nós entremos, vamos dizer assim, em erupção. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, por nós não processarmos a informação que chegue até nós, nós agimos de maneira desenfreada, impulsiva. E isso nos prejudica, mas a partir do momento que a gente aprende a parar, respirar, oxigenar o nosso cérebro e ter clareza do que nós estamos sentindo, nós vamos reagir da maneira correta. Porque não é simplesmente ter uma reação, não é simplesmente ter uma decisão, não é simplesmente ter uma escolha, é fazer a escolha certa, é ter a decisão correta. Então, assim, é ter a atitude e a postura coerente. Por isso que eu costumo dizer, Silvia, que muitas pessoas, elas se perdem justamente por não se conhecerem, por não conhecerem a sua essência, a sua identidade, a sua verdade. E a inteligência emocional, ela só é possível através disso, através do conhecimento de como eu me vejo, como eu vejo o mundo. Porque se eu sei me relacionar comigo mesma, certamente eu vou saber relacionar com a Silvia. É o que eu costumo até dizer nas minhas lives, Silvia. A forma como eu trato Deus, o meu relacionamento com Deus, é a forma como eu vou tratar as pessoas. Se eu me relaciono muito bem com Deus, eu vou saber me relacionar com as pessoas, porque o que eu sou com Deus é o espelho do que eu vou transbordar na vida do outro. Então, assim como eu me trato, assim como eu sou comigo, eu também serei com o próximo. Então, é muito interessante quando a gente fala sobre empatia. Eu costumo dizer que a empatia por si só, ela não serve de muita coisa, porque é só como eu me coloco no lugar do outro. Então, a empatia, ela precisa ser acompanhada da compaixão, que é o quê? É o que a Bíblia fala em 1 Coríntios, que o quê? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se eu não tivesse compaixão, se eu não tivesse o dom do amor, nada me adiantaria, nada eu seria. Ou seja, a empatia, o fato de eu me colocar no lugar da Silvia por si só, não serve muito, não adianta muito. Mas quando eu tenho compaixão de que é o quê? Eu me coloco no lugar da Silvia, mas eu tenho uma postura para poder ajudar, uma atitude para poder servir, que é o que a Silvia falou, né? De sustentá-la no amor, aí sim, a empatia com a compaixão vai fazer sentido. Mas a empatia por empatia é simplesmente eu me coloco no lugar da Silvia e pronto. Só que o que eu faço quando eu estou no lugar da Silvia? O que eu posso fazer para ajudar a Silvia? E isso entra também inteligência emocional nisso. Então é muito interessante a gente ir analisando as fases do nosso humor, das nossas emoções, do que nós estamos sentindo e sempre entender preciosidades, que é o que a Silvia falou lá no começo. Tudo é construção. A mulher que nós somos hoje é o resultado da mulher que nós fomos ontem. Nós somos mulheres em constante construção. Então a gente não nasce sabendo tudo, a gente vai aprendendo. E por isso essa aprendizagem, ela tem que ser algo firmada, algo concreta, verdadeira, para que a gente venha ter crenças verídicas e não crenças que nos limitam. Então é muito interessante quando a gente vê a palavra do Senhor falando para a gente transformar o nosso entendimento pelo poder da renovação da nossa mente. Então, assim, é fantástico o quanto que Deus nos orienta a buscar
a ter saúde mental, a ter essa inteligência. Porque preciosidade, se tem algo que faz com que o ser humano fracasse na vida, se chama emoção. Quando a gente age pela emoção, muitas vezes a gente acaba tomando atitudes que não deveria, falando o que não deveria, fazendo o que não deveria. E depois que a gente processa tudo aquilo, vem o arrependimento, vem também aquele peso moral. Então é importante nós estarmos sempre atentas. O que a razão me diz para fazer e equilibrar a razão com a emoção. Porque também, né, Silvia, eu particularmente acredito que não seja tão bom viver sempre na razão, porque só a razão por si só seria uma vida até sem graça. Imagina se fosse tudo sempre racional, nós não teríamos esse sobe e desce que a vida tem. Mas é preciosidades. Algo que eu gosto muito de dizer e que eu sempre aplico na minha vida é a autogestão. Ou seja, eu também faço a autoterapia. Peraí, deixa eu analisar o porquê eu estou me sentindo assim. De onde está vindo isso? Isso é verdadeiro ou sou eu que penso dessa maneira? Aconteceu porque o meu relacionamento comigo mesma vai interferir no meu relacionamento com os outros, que é o que eu já disse. Então é muito interessante também a gente fazer essa adaptação, esse equilíbrio do que eu estou sentindo. É verdade? Eu me sinto assim por quê? O que provocou? E detalhe, preciosidades, a forma com que a atitude, a ação do outro vai interferir na minha vida. Então, é o que a Silvia falou. Muitas vezes a gente se frustra, se machuca, se decepciona com o outro, porque nós colocamos no outro uma responsabilidade que é nossa conosco, que é nossa consigo mesmo. Então a gente espera muitas vezes do outro algo que não é da obrigação do outro nos dar, do outro fazer por nós. E aí, quando o outro não faz, a gente se decepciona, a gente se frustra. E a inteligência emocional é: eu faço pelo outro sem eu querer nada em troca, eu não espero em troca. Se me acontecer, ótimo, é bem-vindo. Se não acontecer, tá tudo certo. A vida que segue. Silvia, você quer completar mais alguma coisa? Eu só queria mencionar que muitas vezes a gente tem o ímpeto de ajudar, de fazer, né, pelo outro, ou às vezes a gente está numa situação da qual a gente não cabe, né? Às vezes a gente quer caber em situações das quais aquilo não é bacana para nós. E eu queria te convidar, meu irmão e minha irmã, a te incentivar a fazer uma pausa hoje no seu dia, a olhar para você com generosidade e ver como é que está a sua vida, seus relacionamentos, porque muitas coisas que nos acontecem é pela nossa própria permissão. O que que eu estou permitindo que chegue na minha vida? Quem eu estou permitindo que faça morada na minha vida? Como que eu preciso me comportar para que talvez alguém fique na minha vida? Às vezes a gente vai construindo relacionamentos dos quais nos fazem tão mal. E a gente, por medo de se posicionar, a gente vai permitindo que a gente vá sendo agredido. E às vezes, dando um exemplo simples, né? Vamos dizer que a Letícia me pediu para fazer algo, né? É uma situação, me convidou para ir num lugar e é uma coisa que eu não quero fazer e eu tenho medo de desagradar a Letícia e aí eu acabo aceitando. E aí eu vou lá e me sinto desconfortável, eu não caibo naquele lugar, enfim. Mas aí é importante você olhar para esse tipo de situação. É um exemplo simples. Eu podia ter dito não para a Letícia. E isso é autoconhecimento. Eu preciso saber o que serve para mim e o que não serve. Porque às vezes ir com ela em algum lugar que para mim não é ambiente, que é a situação eu não vou conseguir lidar, é melhor eu dizer não antes. A gente, infelizmente, se acostuma a fazer pelo outro mais do que a gente pode. A gente se acostuma a se desrespeitar para que o outro fique bem. Mas o que eu queria que você entendesse, meu irmão e minha irmã, no dia de hoje, é que se eu falar não para Letícia e a
Letícia não gostar, o problema é de quem? O problema é da Letícia e não é meu. Sempre que você precisar se posicionar, seja respeitoso. E isso serve para qualquer relacionamento. Relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe. Quantas vezes você faz coisas e coisas e coisas e coisas e coisas pelo outro que você não quer fazer, que você não consegue fazer, que está além da sua capacidade, mas você se desgasta pelo outro. Veja bem, meu irmão e minha irmã, qual é o seu objetivo de vida? Você não veio aqui para agradar todo mundo, nem Jesus veio. Faz parte da sua inteligência emocional. Aprender a dizer não é libertador. A nossa irmã aqui está falando. É libertador. E se eu for respeitosa com a Letícia e falar, olha, querida, obrigada pela oportunidade, mas dessa vez não vai ser possível. E eu não estou falando aqui para você mentir. Não é para mentir. Você tem que ser respeitoso. Você não precisa falar tudo o que você pensa, porque isso também é filtro. Isso também é se proteger. Mas seja respeitoso e se Silvia, não posicione. querendo te interromper, mas é porque você falou algo muito interessante e que eu aprendi muito isso. Não é o ser sincera, não é falar tudo o que você pensa na cara das pessoas, porque isso é falta de educação. É você com classe, com educação, com amor, saber falar. Saber se expressar, saber se posicionar. E quando você falou assim que o problema é de quem achou ruim, isso aí é o que muitas vezes chega para mim. Mas eu não consigo falar não, Letícia, porque se eu falar não, eu me sinto mal. E é muito louvável isso que você pontuou, Silvia, porque quando nós temos inteligência emocional, que nós sabemos quem nós somos, nós não vamos nos sentir mal por ter falado não. Pelo contrário, nós vamos saber o que nós queremos, o que nós precisamos e também que o não é sinal de amor. Muitas vezes, quem tem filho sabe, você vai falar não para o seu filho e é porque você o ama, é porque você quer o bem. Muitas vezes Deus vai falar não conosco e não é porque Ele não pode nos dar, não é porque Ele não pode fazer, é porque aquele não é o que vai nos manter debaixo das asas dele, na vontade dele. E talvez o sim nos levaria ao abismo. Então é muito interessante, Silvia, isso que você está falando sobre se posicionar mediante a um solo que nos mata. Porque muitas vezes nós estamos plantadas e querendo estar e entrar em ambientes que não é para a gente estar. Isso me faz lembrar uma pregação que eu ouvi sobre a túnica de Samuel. Quando Ana gerou Samuel no altar. E Deus deu para ela um filho, só que ela fez uma promessa para Deus, ela fez um voto, que ela teria, Deus daria para ela um filho e ela daria ele para Deus no altar. Então Samuel ele crescia dentro ali, vamos dizer assim, da igreja, na presença de Deus. Só que Ana ela subia todo ano com uma túnica nova. Ou seja, isso é Deus nos mostrando que aquela túnica de Samuel do ano passado já não servia mais para esse ano. Ou seja, nós precisamos sempre evoluir. Quando nós vamos ler, Silvia, o significado da palavra é vida, vamos dizer assim, né? No dicionário, a gente entende que viver é justamente isso, é evoluir, é aprender. Ou seja, nós somos seres humanos em constante evolução, em constante aprendizagem. Assim como muitas coisas antigamente nos serviam, hoje talvez já não nos sirva mais e tá tudo bem. Talvez eu estava em ambientes antes que me cabia e que hoje não vai caber. E eu preciso adaptar sempre ao novo de Deus, porque novas coisas o Senhor faz na nossa vida. E assim como Samuel ele crescia, não só em estatura, mas em conhecimento e graça, nós também precisamos a cada dia crescer em estatura, em conhecimento e em graça. Nós chegamos em uma fase, né, Silvia, que a gente não cresce mais em estatura, mas a gente cresce em conhecimento e a gente cresce em graça. E é isso que você estava falando e que me chama muito a atenção, Silvia, porque falou muito também comigo. Tem lugares que não nos cabe mais. E não adianta a gente tentar estar em um solo que nos mata, que nos fere. Ah, mesmo porque eu tenho que fazer a diferença. Ah, porque eu não posso sair.
E isso me faz refletir mesmo, Silvia, até em questões de relacionamentos abusivos, não só de homem e mulher, mas principalmente também de mãe com filha, de filho com pai, relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Então, tudo aquilo que prejudica a tua saúde espiritual, a tua saúde mental e a tua saúde física, é sinal de Deus que não é para você estar ali. Então, muitas vezes, né, Silvia, a gente quer ir pela emoção. Ai, é porque eu gosto. Ai, porque eu quero estar. E a gente acaba se frustrando, se decepcionando. E eu achei, assim, Silvia, extraordinário o seu exemplo. E eu tenho só que agradecer mesmo, porque eu tô aprendendo muito com você nessa live. Se você quiser continuar, fique à vontade, Silvia. É um, é um, é um ato de amor próprio, né? Você ter a oportunidade de se conhecer, para você saber realmente aonde que você cabe, aonde que você não cabe. E nessa manhã, meu irmão e minha irmã, e para que eu já vou encerrando, eu quero te convidar a sair da sua zona de conforto, porque muitas vezes nem confortável tá. Você só não teve incentivo, não teve uma visão de que pode ser melhor a sua vida e que deve ser melhor. O nosso caminho para voltar ao Senhor, ele precisa ser em constante melhora. Eu hoje tenho que ser melhor do que eu fui ontem, de alguma forma. Se eu realmente aceito o amor de Cristo por mim, e isso eu vou te convidar, você que ainda não me segue, para entrar no meu Insta e assistir o vídeo do Já Comeu Sua Frutinha Hoje, que é algo tão simples, tão palpável e tão fácil de ser realizado, de você encontrar o carinho, o cuidado e o amor que Deus tem por você, talvez faça diferença na sua vida. Que você tenha a ousadia, que o Senhor te dê a graça hoje de encontrar em você mesmo a força, a automotivação de ser ousado, de sair um passo da sua zona de conforto e começar a olhar para você com a generosidade que o Senhor tem, porque Ele tem planos muito maiores. Muitas vezes a gente fala, Senhor, eu queria isso, eu queria aquilo, e às vezes a gente reza na intenção, Senhor, faz assim, 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 depois que você fizer isso, faz aquilo, como se a gente precisasse dar ideia para Deus, como se Deus não tivesse ideias melhores do que as nossas, né? Então, a minha oração hoje por você, meu irmão, minha irmã, que está aqui conosco, presente, ou que virá assistir em outro momento, é que o Senhor te encontre, porque Ele se deixa ser encontrado. Muitas vezes, quem não se permite ser encontrado somos nós. Muitas vezes nós estamos como Adão e Eva depois que comeram a maçã, e o Senhor veio ao encontro no jardim e pergunta: aonde vocês estão? Que você também se permita ser encontrado. Que você olhe para você com a generosidade que você merece e consiga encontrar em você esses 5 passos, né, da inteligência emocional. Se for preciso, retome, assista de novo, anote alguma coisa, pegue a palavra do Senhor, são vários versículos que a gente falou aqui, várias passagens, que pode ser a chave da virada na sua vida. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa manhã, a responsabilidade que a Letícia coloca sobre mim, né? Mas mais do que isso, a confiança que ela tem. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida dela, por tudo que ela tem realizado, e me traz muita, muita alegria de ver o quanto ela tem crescido, ela tem realizado e ela tem transformado muitas e muitas vidas por onde ela tem passado. Bendito seja Deus pela sua vida, Letícia, e mais uma vez, muito obrigada. Mas, como a gente é cristão, a gente não agradece dizendo obrigado, a gente diz Deus lhe pague. Amém, Silvia. Eu fico muito feliz com suas palavras e eu louvo a Deus pela sua vida. E Silvia, eu sei que isso não tem nada a ver, mas para mim faz muito sentido,
porque nós duas somos de denominações diferentes, mas em um único propósito, mostrando que Deus ele não faz acepção de pessoa e não é a placa de igreja, é aquele coração que está disposto a obedecê-lo e a viver os mandamentos dele. Eu e você, nós duas aqui nessa live, é a prova viva disso, que Deus ele não está preocupado com a placa da igreja, e sim em testemunho, em propósito, em nos usar. E aquele que ele acha lugar, ele usa. Então, assim, eu achei tão lindo quando você estava falando aí para as pessoas voltarem um pouquinho para buscar essa intimidade, né? Esse relacionamento, esse amor próprio. E muitas vezes a gente esquece que o amor próprio é algo que o Senhor nos ensina quando ele